Fala galera, Diego Barbosa aqui mais uma vez para fazer um vídeo para vocês aí. E esse vídeo a gente vai falar um pouco sobre marketing digital, para vocês entenderem aí o que o marketing pode ajudar vocês, o que é o trabalho de um gestor de tráfego e assim por diante. Espero que vocês aproveitem o conteúdo e que essa aula não fique muito grande, muito extensa também. Mas vamos lá. Quando a gente fala de marketing, pessoal, a gente estamos falando de vários tipos de formas de a gente fazer anúncios, de vários tipos de forma da gente mostrar o produto do seu cliente e existe algumas ferramentas para você fazer isso. Aqui no curso vocês estão aprendendo a questão da parte digital, mas existe outras formas também que você pode fazer o marketing da empresa. Por exemplo, o marketing ele pode ser feito pela televisão, o marketing ele pode ser feito pelo rádio, o marketing ele pode ser feito pelo um carro de som na rua, o marketing ele pode ser feito pelo um jornal, o marketing ele pode ser feito pelo um outdoor, pela uma panfletagem, um sinal, pelas redes sociais, que é o nosso foco aqui. Então, existem várias formas que você pode abordar essa questão de marketing. Diego, o que o marketing digital, o que o gestor de tráfego pode ajudar as empresas? Vamos lá, pessoal. Primeiro você precisa entender que para você ser um gestor, você precisa entender de algumas coisas. Por exemplo, o gestor de tráfego, que é uma das profissões aí que está mais, vamos dizer, mais em alta hoje por causa dessa parte da tecnologia, por causa que a pandemia veio também, essa questão de 2020, 2021, que fechou milhares de empresas, as empresas automaticamente elas foram obrigadas a entrar nessa parte digital, se adaptarem a um novo modelo de negócio. Muitas empresas viram que elas não precisam daquela estrutura gigantesca para elas continuarem vendendo. Então o marketing ele deu essa revolução aí e hoje o gestor de tráfego, que é aquela pessoa que faz os seus anúncios aparecerem para algumas pessoas, ele está muito em alta. Por exemplo, qual que é o trabalho, um dos trabalhos do gestor de tráfego? Eu não sei se vocês já automaticamente já pesquisaram alguma coisa na internet. Por exemplo, eu queria comprar um tênis branco. E daqui a pouquinho começou a aparecer lá no Facebook, começou a aparecer lá no Instagram, começou a aparecer nas minhas redes sociais, quando eu entro no YouTube para ver alguns vídeos e assim por diante. Então, o gestor de tráfego é o responsável por fazer aquelas propagandas aparecerem para um determinado tipo de público. Existem algumas formas de você fazer propaganda. Existem propagandas abertas, existem propagandas segmentadas, existem propagandas que você salvou um público, existem propagandas específicas, seja para Facebook, Instagram, existe para Story, existe para Feed, então existe vários meios de você fazer essa propaganda. Existe propaganda que vai aparecer só no bairro, existe propaganda que vai aparecer só numa cidade, existe propaganda que vai aparecer a nível de Brasil, existe propaganda que vai aparecer só em alguns estados. Então existe vários meios de você fazer a propaganda. E o gestor de tráfego ele precisa entender sobre isso. Ele é um responsável automaticamente pelas mídias pagas. Quando a empresa contrata um gestor de tráfego, contrata uma empresa, uma agência de marketing, ela automaticamente quer mostrar o seu produto e automaticamente fazer uma quantidade maior de vendas, utilizando essa ferramenta que a gente conhece como internet, utilizando essa ferramenta do tráfego pago, tá? Porque existe o tráfego orgânico, que é aquele que você aparece para as pessoas, por exemplo, a gente fazer uma propaganda lá no Instagram, que está muito em alta, eu publico algumas postagens lá no meu Instagram e essas postagens automaticamente elas vão aparecer simplesmente para quem? Para as pessoas que estão me seguindo, tá? Quando isso é uma postagem que a gente chama uma propaganda orgânica. Quando eu quero alcançar mais pessoas, aí eu já tenho que fazer a propaganda paga, que é o tráfego que a gente chama, que é através de um gerenciador e através de algumas métricas e assim por diante. Quando eu faço o tráfego para algumas empresas, automaticamente a gente alcança mais pessoas, não simplesmente aquelas que te seguem. A gente busca um público mais selecionado, ou a gente busca a gente chama de lead, né? Busca aquele lead mais qualificado e automaticamente joga dentro da tua loja. Se você cria hoje uma identidade visual, se você hoje cria uma loja online, que a gente chama de e-commerce, ou cria uma página no Instagram para vender alguns produtos, ou seja lá,
uma página no Facebook ou um Instagram um Instagram profissional e assim por diante, você criou uma identidade visual, só que é a mesma coisa, por exemplo, imagina a tua cidade aí, uma rua que tem menos movimento e uma rua que é super movimentada. Quando você cria alguma coisa na internet, quando você cria um negócio na internet, você cria um negócio e colocou nessa rua que tem pouco movimento, que passa poucas pessoas. Quando você faz o tráfego pago, você pega a sua empresa que está nessa rua que não passa ninguém e joga ela automaticamente nessa rua que passa muita gente. Então a probabilidade de você ser mais visto, de você ser mais lembrado, é muito maior. Se você pegar um exemplo muito simples, pessoal, e algumas frases de pessoas muito importantes falam o seguinte: não é o melhor produto que vende, e sim o que mais é visto. É aquele ditado: quem não é visto não é lembrado. Você pode ter o melhor produto da tua cidade, do teu país e assim por diante, do teu estado e assim por diante. Se o seu produto não é visto, ele não vai ser lembrado. Diego, mas eu não vou conseguir fazer nenhuma venda? Claro que você vai conseguir fazer vendas. Mas quanto mais pessoas verem o seu produto, mais as pessoas vão lembrar do seu produto. Beleza? Mas vamos aqui, então o gestor de tráfego ele precisa entender um pouco sobre essa responsabilidade de mídia paga. Ele é um profissional que automaticamente compra esse fluxo de pessoas que estão na internet e automaticamente faz a divulgação para essas pessoas. Tá? Ele precisa entender ali um pouco sobre compra e tráfego de visitantes e assim por diante. Ele precisa buscar pessoas que estão buscando pelo seu produto. Como que você faz isso? Segmentando através de mensagem, através de leads, através de automaticamente segmentação, através de palavras-chave e muito mais outras ferramentas que a parte de gestão de tráfego ela consegue. É muito diferente de você impulsionar uma publicação ou você patrocinar uma publicação. Tem pessoas que falam assim: Diego, mas eu já faço essa parte, eu mesmo faço, eu segmento lá. As pessoas precisam entender que impulsionamento e patrocinado é diferente de gerenciador de anúncios, que a gente chama de business manager. Tá? Quando você cria uma business manager, que a gente chama de BM, dentro do seu Facebook, para você gerenciar, é diferente de você impulsionar algumas publicações. Tá? Mas isso vocês vão pegando mais nas próximas aulas aí. O gestor de tráfego, pessoal, voltando aqui, ele precisa entender um pouco mais do que para onde que eu vou fazer a minha propaganda? Para onde eu vou mandar a minha propaganda? Vai ser quando eu pegar o meu cliente lá na internet, eu vou mandar ele para o meu site? Vou mandar ele pelo meu Instagram? Vou mandar ele pelo meu e-commerce? Vou mandar ele pelo meu e-mail? Vou mandar ele para uma landing page? Para onde que eu vou mandar esse cliente? O gestor de tráfego precisa entender qual é a melhor solução para o próprio cliente que ele está atendendo. Por exemplo, a estratégia que a gente usa para lojas, para hamburguerias aqui, é a mesma estratégia que eu utilizo para loja de roupa? Não. É a mesma estratégia que eu utilizo para uma indústria? Não. É a mesma estratégia que eu utilizo para delivery? Não. A gente sempre deixa bem claro, gestão de tráfego é teste. Então a gente começa a testar ali, entender um pouco mais sobre as métricas, para depois a gente tomar uma decisão final. Beleza? Então o gestor de tráfego ele precisa entender isso aí. Tá bom? Ele precisa entender o que é propagandas automaticamente no orgânico e o que são propagandas automaticamente pagas, beleza? O marketing, pessoal, não é simplesmente eu aprender a subir uma campanha ali na minha BM e simplesmente deixar ela rodando. Não, o marketing não é só apertar botão. Você precisa entender um pouco da empresa. Você precisa entender um pouco da política da empresa, você precisa entender um pouco dos conceitos do que a empresa precisa, o que a empresa quer. Muitas vezes a gente quer fazer o quê? O tráfego para a empresa, mas a empresa não quer o tráfego. A empresa às vezes não quer vender. A empresa ela quer aparecer. Por exemplo, o que a gente pode dar como exemplo? Um supermercado que acabou de ser instalado ou inaugurado num bairro, ele simplesmente quer aparecer para algumas pessoas que mostrar para ela que ele está ali naquela localidade. Ele não quer vender, ele quer simplesmente alcançar o máximo de pessoas por um determinado tipo de tempo para falar para ele que ele está ali, beleza? Então, muitas das vezes,
os interesses da empresa, a gente precisa perguntar para ela. Qual que é o seu interesse? Ah, não, meu interesse é mostrar para o pessoal que a gente chegou aqui. Ótimo, beleza, uma campanha de brand, uma campanha de alcance, uma campanha de reconhecimento de marca e assim por diante. Ah, não, Diego, o meu interesse é fazer que as pessoas vão até a minha página no Instagram para ver o meu conteúdo que eu posto lá diariamente. Opa, o interesse dele é fazer tráfego para o Instagram dele, tá? Até para automaticamente crescer o Instagram, criar um público ali no Instagram, gerar automaticamente uma certa autoridade sobre algumas pessoas, mostrar a qualidade do produto, o que eles fazem diariamente, ou talvez a opção seja o quê? Não, Diego, a minha opção aqui, o meu objetivo aqui é vender mesmo. Então, a gente vai fazer campanhas de mensagem, campanhas de conversões e assim por diante. Então, a gente precisa entender qual que é o objetivo da empresa. Conheça um pouco da empresa que você está automaticamente fazendo a captação, fazendo ali os primeiros contatos, para você entender qual é a melhor estratégia que você pode aplicar naquela empresa também, tá bem? O gestor de tráfego, pessoal, ele precisa entender de 3 pontos básicos. Vamos chamar de 3 pilares essenciais para ele ter um bom desenvolvimento dentro da empresa. Qual que é o primeiro pilar? Ele precisa entender bastante sobre a parte de marketing digital. Diego, mas eu fiz um curso, agora eu estou aprendendo. Não, o curso é só um start para a gente começar. Ele precisa entender como que ele vai fazer essa questão de tráfego. Ele precisa entender o que é o tráfego, que cada botão automaticamente dentro do gerenciador ele vai automaticamente fazer. O que significa fazer um público segmentado? O que significa fazer um público de lookalike? O que precisa fazer? O que significa fazer um público de 15 dias, de 7 dias, de 14 dias, de 180 dias, de 60 dias? Da onde que eu vou tirar esse público? O que significa esse público para mim? Como que eu vou testar, excluir alguns públicos que automaticamente eu já apareci? Fazer públicos de video view de 95%, de 75%, de 50%. Então, o gestor de tráfego ele precisa entender bastante dessa parte de marketing digital e entender bastante do que a ferramenta proporciona para ele. Ele precisa entender também e dominar, pessoal, o segundo pilar, dominar essa parte de tráfego. Quando a gente fala de tráfego, eu tenho tráfego no Facebook, eu tenho tráfego no Instagram, eu tenho tráfego no Google Ads, eu tenho tráfego no LinkedIn, eu tenho tráfego no YouTube. A qual plataforma é melhor para o meu cliente? Não sei, a gente vai testar e vamos ver qual plataforma automaticamente desempenha melhor essa função. Então, o gestor de tráfego precisa também saber sobre essa parte. E isso a gente vai acompanhar com o terceiro pilar. O que é o terceiro pilar? São as métricas. São analisar o que? O público. Como que o público está automaticamente recebendo essas informações que hoje eu estou mandando. Então, o gestor de tráfego precisa entender sobre a métrica. Ele precisa entender o que é um CPM. Ele precisa entender um CPC, ele precisa entender o que é um CTR, ele precisa entender quais são as métricas que ele vai buscar, independente de qual campanha que ele alcance. Por exemplo, se eu faço campanha para uma loja de roupa, quais são as métricas que eu tenho que avaliar nessa campanha? Se eu estou fazendo campanha de alcance, quais são as métricas que eu vou avaliar nessa campanha? Se eu estou fazendo campanha de mensagem, campanha de video view, de envolvimento, quais são as métricas que eu vou avaliar nesses tipos de campanha? Então, o gestor de tráfego ele precisa entender sobre as métricas também. Então, aqui são 3 pilares que automaticamente o gestor de tráfego ele precisa entender sobre marketing, tá bom? Ele precisa entender e dominar a ferramenta do tráfego e ele precisa entender as métricas para desenvolver um bom resultado no fim do mês para o seu cliente. Ele precisa planilhar isso e apresentar para o cliente no final do mês. Ele precisa mostrar, ó, cliente, o seu antes era isso aqui e o seu depois é isso aqui. Não é o que a gente pretende, mas já é uma evolução. Sempre, pessoal, a gente deixa bem claro, tráfego é teste, tráfego é automaticamente uma constância na internet para você ir crescendo, crescendo, crescendo. E aonde que a gente avalia e aonde que a gente mostra isso para o cliente? É naquela reunião de expectativa com o cliente. Nunca prometa aquilo que a gente não sabe. A gente sempre faz uma reunião de expectativa,
tá? Para o cliente entender, ó, vamos começando assim, devagarzinho a gente vai subindo, a constância vai tendo e automaticamente a gente vai alcançar e chegar naquilo que a gente quer. Pessoal, só para finalizar, mais 3 assuntos aqui, para o vídeo não ficar muito grande, para vocês entenderem. Quando a gente fala da parte de marketing, do que um gestor de tráfego, a gente fez algum conteúdo para você aqui, mostrou aquilo que você tem que saber, e agora automaticamente você precisa entender, Diego, tá bom, entendi sobre tráfego, fiz o curso, estou fazendo, o que eu preciso entender também? Você precisa aprender a fazer o que? A negociar. Quando você chega num cliente, como que eu negocio? Como que eu faço a abordagem? Como que eu busco esse cliente? Qual é o público que eu automaticamente vou selecionar para ter um foco? Então você precisa aprender a lidar com essa parte de negociação, que é um outro pilar de quando você está automaticamente começando, quando você está crescendo e assim por diante. Aprenda a fazer negociações. Será que quando eu vou cobrar do meu cliente é um valor para fazer o tráfego, é o mesmo que eu vou cobrar para outro cliente? Será que um cliente que fatura ali 100 mil reais por mês é o mesmo valor que eu vou cobrar para um cliente que fatura 3, 4? Então você precisa entender dessa parte de ticket médio também. E isso é a parte de negociação. A gente vai ter um módulo só sobre negociações, abordagem e assim por diante, para vocês entenderem um pouco como que vocês fazem abordagem, como que vocês fazem reuniões e assim por diante. Você também, pessoal, segundo ponto, você também precisa aprender a lidar com os contratos. Contratos eles podem ser mensalmente, contratos eles podem ser de 3 meses, de 6 meses, anuais e assim por diante. Para o meu cliente, automaticamente, qual é o melhor contrato que eu preciso mostrar para ele? A gente vai deixar aí também no módulo aí alguns modelos de contrato mensalmente, contratos com porcentagem e mais mensalmente, contratos de 3, 6 e assim por diante também. Você precisa entender sobre a parte de contrato, o que juridicamente pode, o que não pode e assim por diante. E por final, para a gente finalizar aqui, pessoal, quanto que eu vou automaticamente cobrar do meu cliente? Quanto que vale um gestor de tráfego? Muitas das vezes, quando você está começando a sua empresa, quando você está começando a fazer automaticamente ali as suas primeiras vendas, quanto que eu vou cobrar? A gente vê na internet o pessoal fala assim, não, cobra tanto. Não, cobra 1.000. Não, cobra 500. Não, cobra 300. Como é que eu identifico essa parte? Quanto que vale um gestor de tráfego? Se você pegar aqui uma comparação muito simples, pega o Neymar, jogador de futebol, quanto que vale o passe do Neymar hoje? Que já está há bons anos aí no futebol. Quanto que vale o passe, vamos falar assim, de um jogador que está começando agora? Que começou a jogar bola agora, que subiu para o profissional, será que ele vale o mesmo passe do que o Neymar? Não, é uma equiparação muito simples para vocês entenderem. Então você precisa achar ali automaticamente ali o termômetro do seu momento para você falar assim, não, hoje eu estou começando agora, eu tenho que cobrar tanto. Não, hoje já estou há tanto tempo no mercado, eu posso cobrar tanto. Não, eu já tenho resultados comprovados, eu já tenho provas sociais, não, eu posso cobrar tanto. Então entenda, pessoal, automaticamente quanto que custa o seu valor no momento que você está. Tá bom? Se você está fazendo esse curso, automaticamente você está iniciando. Será que eu posso cobrar R$ 1.000 de um cliente? Será que eu posso cobrar 500? Entenda a necessidade, entenda o ticket médio do teu cliente e entenda como que o cliente vai fazer para chegar naquele valor que ele vai ter que te pagar. E entenda que quando o cliente nunca fez anúncio, se você chegar com um valor muito alto, automaticamente o cliente vai falar assim, poxa, eu nem vou te acabar de escutar porque isso está fora da minha realidade. Se eu chegar numa lanchonete hoje que vende o ticket médio dela R$ 30 no lanche, e eu chegar lá e falar que eu vou cobrar R$ 1.000 de tráfego, ela nem continua a conversa. Por quê? Porque o preço está muito fora da realidade dela. Entendeu, pessoal? Então aqui fica algumas dicas para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado isso. Espero que essas dicas e essa introdução aqui nessa parte de marketing possa ajudar vocês aí nesse começo de curso. E se você gostou aí, continua com as aulas, recomenda para o seu amigo, manda um link aí do curso para o seu colega e vamos automaticamente melhorar a economia do Brasil. O tráfego, ele não precisa de faculdade, ele não precisa ter o segundo grau, não precisa de curso técnico, ele simplesmente precisa de vontade. Vontade, pessoal, é 50%.
beleza? Os outros 50 a gente vai adaptando. Galera, forte abraço, espero que eu tenha contribuído. Meu nome é Diego Barbosa, não se esqueça de seguir a gente aí no Instagram, que é diego.barbosarp, tá? Lá a gente posta conteúdo diário, se precisar chama a gente no direct lá que a gente responde também. Beleza? Forte abraço, tamo junto aí, galera, e até a próxima. Valeu, fui!